Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. No Evangelho deste domingo, contemplamos Jesus nos chamando a atenção sobre o testemunho, sobre o anúncio da Boa Nova, o anúncio da salvação. O Evangelho está dividido em 3 partes. A primeira parte, nós vemos como que Jesus Cristo ele vai nos chamar a atenção para que não tenhamos medo dos homens, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e nada que há de escondido que não seja conhecido. Aqui nós vemos como que é importante, diante daquilo que é a nossa missão, a missão de cada cristão, de anunciar a Jesus Cristo, sermos capazes de manifestar ao mundo essa grande graça de salvação. Por isso que quando Jesus Cristo diz que não há nada de encoberto que não seja revelado e nada de escondido que não seja conhecido, isso Jesus Cristo está falando dele mesmo. Porque a sua obra, a obra de Deus, a obra do Pai que se realiza no Espírito Santo através de Jesus Cristo é uma obra de revelação, uma obra de transbordamento que toca a vida de toda a humanidade. E o testemunho de cada cristão é esse sinal, essa luz que brilha diante dos homens para que vejam essa grande obra do anúncio da salvação. Por isso que Jesus Cristo ainda diz: não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Jesus ele também está aqui nos chamando a atenção nessa segunda parte do Evangelho sobre aquele medo que está dentro de cada ser humano. Esse medo que impede com que as pessoas, os cristãos, anunciem a boa nova da salvação. O medo de não ser entendido, o medo de ser injuriado, o medo da recusa do anúncio do Evangelho, o medo de não ser aceito. Todos nós temos esse medo. E esse medo ele atrapalha a obra de salvação, porque não permite com que esta obra seja proclamada através da nossa vida. Por isso que Jesus Cristo ele vai nos dizer para não ter medo dos homens, não ter medo daqueles que nós vamos encontrar para anunciar o Evangelho, porque eles unicamente só matam o corpo, mas não são capazes de matar a alma. E aí entra esse ensinamento da segunda parte do Evangelho, onde Jesus Cristo ele nos chama a atenção sobre o cuidado que nós temos que ter diante daqueles que podem matar a alma, pois aquele que pode matar a alma é somente nós mesmos, porque ninguém pode matar a nossa alma, só nós podemos matar a nossa alma,
Só nós podemos realmente lançar a nossa alma no inferno quando nós nos recusamos de anunciar, de testemunhar Jesus Cristo diante dos homens. Porque quando nós negamos Jesus Cristo, Ele também nos nega. Não porque Ele queira nos negar, mas diante da nossa vida nós temos sempre duas escolhas: estar com Deus e estar longe, afastado de Deus. Por isso que nessa segunda parte do Evangelho, Jesus ele nos chama a atenção sobre esta realidade, esse medo que o verdadeiro medo que nós devemos ter, ou podemos dizer, o verdadeiro temor que devemos ter diante da nossa vida, porque a nossa liberdade é sim aquilo que pode nos lançar no inferno. Por isso que a terceira parte do Evangelho, Jesus ele vai nos animar e reanimar para esse anúncio do reino dos céus. E ele vai ali dizer: não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Veja que Jesus Cristo nos alerta que aqueles que se colocam diante da vontade de Deus para realizar a vontade de Deus em sua vida e permitir com que Deus ele realize essa obra de salvação também na sua vida e através da sua vida, esses o próprio Pai do céu conduz em seu caminho. E nesse caminho também protege e prepara aquilo que é o anúncio do Evangelho. Prepara os corações das pessoas para receberem o anúncio do Evangelho. Por isso que nós não podemos ter medo de anunciar. Precisamos ter esse grande desejo de testemunhar aquele que nos dá salvação, aquele que dá sentido verdadeiro à nossa vida. Porque tudo na nossa vida, quando nós nos colocamos diante de Deus, tudo em nossa vida é conduzido pelo próprio Deus. E Ele nos leva aonde Ele quer, para que possamos testemunhar. E se for preciso perder a nossa vida nesta terra, será sempre para ganhar a vida eterna. E sempre para que possamos dar testemunho verdadeiro daquilo que é a obra de salvação, daquele que é o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E no final do Evangelho, Jesus ele vai nos trazer esta exortação que vai dizer: portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Veja que não é Deus que nos mata, que nos lança no inferno, mas é a nossa própria liberdade, as nossas próprias escolhas. É a negação de Jesus Cristo em nossa vida que se torna obra de condenação na nossa vida. Mas quando nós nos colocamos a serviço do Senhor para testemunhar, para anunciar a obra da salvação, é o próprio Deus que realiza esta obra em nossa vida e através da nossa vida, para tornar Deus cada vez mais conhecido, para que a luz de Deus brilhe na nossa vida através das nossas obras, para que assim Cristo seja conhecido, amado e adorado, e a humanidade possa reconquistar o verdadeiro sentido da sua vida. Por isso que não há nada de escondido que não seja revelado. Jesus Cristo, que está escondido dentro de nós, é revelado através do nosso testemunho ao mundo, através dos nossos atos, da nossa forma de viver,
da nossa forma de se comportar, de se relacionar, essa forma que já é o anúncio da boa nova, da salvação para o mundo, para a salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.